Colégio Mackenzie de Higienópolis recebe prêmios por iniciativas cidadãs em evento realizado na Sala São Paulo. E você vai conhecer um curioso grupo que revive as lutas dos tempos da Idade Média no Parque do Ibirapuera. Não saia daí, o MAC Notícias está começando. Com 2 projetos voltados à solidariedade, o Colégio Mackenzie venceu a 12ª edição do Prêmio Construindo a Nação, do Instituto da Cidadania Brasil. A premiação consagrou os mackenzistas em 2 categorias, ensino médio e fundamental. A Sala São Paulo, acostumada a receber concertos e espetáculos de música clássica, desta vez foi cenário de outro show, o da cidadania. A sala foi palco do Prêmio Construindo a Nação, do Instituto Cidadania Brasil, que consagra escolas do estado de São Paulo e incentivam o espírito solidário em seus alunos. E para comemorar a 12ª edição do evento, o Instituto trouxe uma descontraída apresentação do cantor Wilson Simoninha. O prêmio foi dividido em 5 categorias. O Mackenzie venceu em 2. O Colégio de Higienópolis venceu com o projeto Formatura Solidária, na categoria Ensino Fundamental. A iniciativa ajudou o abrigo do movimento de assistência aos encarcerados do Estado, com várias ações, como reformas e doações de alimentos. Na categoria Ensino Médio, a escola ficou em 2º lugar com o projeto Cesta Básica, que beneficiou funcionários de uma empresa terceirizada da unidade. Foi realmente uma bênção ver tanta produção coletiva, o empenho para juntar dinheiro para reforma, juntar produtos, juntar alimento. Foi realmente emocionante poder participar de tudo isso. E hoje é a consagração. Geralmente tem esse estereótipo que aluno não pode falar com funcionário, que é isso? Nós ali tratamos de igual para igual, abraçamos, conversamos e vimos a necessidade, né? Amamos o próximo e foi muito legal. É uma experiência bacana, assim, que vai marcar. O Prêmio Construindo a Nação já atingiu 22 estados brasileiros. Para o ano que vem, a premiação alcançará todo o Brasil e buscará mais escolas com ações que formem verdadeiros cidadãos. O objetivo é estimular os alunos a participarem ativamente dos projetos e se prepararem para fazer um país melhor. A escola não apenas instrui, ela não leva só instrução, né? Quais são os afluentes da margem direita, esquerda do Rio Amazonas, mas ela leva também postura, cidadania, respeito, como se comportar em sociedade. O objetivo é dar a esse aluno a consciência de que ele, sendo o ator, o protagonista, ele ajuda a mudar o país. Ele não tem que ficar esperando ninguém que venha fazer por ele. Ele está construindo a nação. Em uma pequena ilha no Sudeste Asiático, cerca de 1 milhão de pessoas também falam português. O Timor-Leste é uma nação que sofreu com ocupações estrangeiras e muitas guerras. Em parceria com o governo local, o Mackenzie seleciona professores para lecionarem na Universidade Estatal Timorense. E na volta ao Brasil, os docentes contam um pouco da experiência de trabalhar em um país que ainda está em reconstrução. A língua portuguesa já é a 5ª língua mais falada no mundo. Você sabia que 8 países têm o português como língua oficial? Portugal, Brasil, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde e, finalmente, um pequeno país que ocupa metade de uma ilha no Pacífico, o Timor-Leste.
Timor sofreu recentemente com guerras e destruições, e o Brasil foi decisivo no processo de paz. A população local agora luta para reerguer o país e dar uma vida mais digna aos seus cidadãos. O Mackenzie foi pioneiro em parcerias com o governo timorense para levar uma melhor educação ao Timor. A oportunidade surgiu de uma parceria com o Mackenzie. Nós fomos selecionados no projeto do Mackenzie para ministrar aulas em Timor-Leste com os professores timorenses, né? A princípio nós ficaríamos em sala de aula junto com os professores timorenses. E durante o ano de 2012, de fevereiro até dezembro de 2012, eu estive ministrando aula de língua portuguesa no curso de Direito. Foi uma experiência muito intensa. Em 2012, a pedido do governo timorense, o Mackenzie foi escolhido para selecionar 38 professores para lecionar na Universidade Nacional do Timor-Leste, a UNTL. Dentre os selecionados estiveram os professores Daniel e Adriana, que depois de quase um ano no Timor, voltaram ao Brasil e passaram no Mackenzie para compartilhar as suas experiências. Timor ficou muito marcado pelos eventos de 99 e dificuldades que eles tiveram como um lugar de sofrimento, um lugar marcado pela crise humanitária. O que eu acho que é importante hoje, o Timor está em construção, em reconstrução, um trabalho árduo, pessoas muito sérias envolvidas nisso. O que tem que ficar claro é que temos que aprender também com os Timor. Os timorenses e Timor têm muito a nos ensinar e eles me ensinaram muito. O Mackenzie já mantém uma parceria chamada Universidades em Timor, que leva professores e pesquisadores para trocar experiências e dialogar com outras culturas. O grande mérito, eu acho que desses trabalhos todos, então, tanto do nosso grande projeto, que é a Universidades em Timor, quanto esse, é o intercambiar, né? Então, eu vou, eu levo, mas eu trago. E eu trago sempre muito mais do que eu levei. Então, é o convívio, é o contexto, é o aprendizado de outras culturas, é você viver dificuldades, é você voltar de lá uma outra pessoa. É muito gostoso, não tem como não se apaixonar. Pelos alunos, a sala de aula, o clima entre os professores, a recepção conosco, é muito gostoso. A Lua é muito mais do que um satélite natural da Terra. Ela esconde segredos e pistas que podem levar ao entendimento da história da vida na Terra. O Mackenzie recebeu o professor Dr. Joseph Spradley, um especialista em estudos lunares que palestrou para estudantes de engenharia falando sobre o surgimento da Lua e de que forma ela ainda influencia na vida terrestre. I think it helps us to understand the nature of life better, requirements of life, the future of life. Durante sua palestra, Dr. Spradley explorou as diferentes propostas para o surgimento da Lua e, especialmente, lançou novos olhares para a Terra, mostrando quão complexo é o nosso planeta. We live on a Goldilocks planet, a preferred planet, a privileged planet, and I think that the probabilities are so small that everything would be just right, that it makes us look up. And I think God guided those events and made it possible for life to exist. Os tempos da Idade Média já passaram, mas nada melhor do que reviver este momento histórico com simulações de batalhas da época. No próximo bloco, você vai conhecer pessoas que fazem isso em São Paulo. Não saia daí!
Estamos de volta com o MAC Notícias. A carga tributária brasileira é uma das mais altas do mundo. Visando mudar a situação, o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional promove uma campanha que visa reduzir o valor do imposto para quem tem uma renda menor. Conheça um pouco mais dessa ideia na próxima reportagem. Todo o país monta a sua estrutura com o dinheiro arrecadado com impostos. E no Brasil não é diferente. Em 2012, a nossa carga tributária chegou a 36% do PIB, a soma de toda a produção do país. Assim, os cofres do Estado recebem um valor que equivale a mais de 1/3 do que o Brasil produz. Além da cobrança visível dos tributos como imposto de renda, existem aqueles pagamentos que fazemos às vezes sem perceber. Isso acontece principalmente quando nós fazemos as compras aqui, no supermercado. É o caso da pesquisadora Valquíria. Ela confessa que poderia consumir muito mais se não fosse o alto imposto no preço das mercadorias. É injusto você trabalhar e muitas das vezes não poder nem desfrutar das coisas que você gosta de ter ali na tua mesa, né? Tudo bem, você abrir mão de comprar uma roupa, alguma coisa assim, ainda vai, mas abrir mão de algo para você comer eu acho meio absurdo. Acho absurdo ao extremo. Não é só no alimento que a conta pesa. Produtos essenciais para higiene pessoal, como shampoo e sabonete, e até os refrigerantes, deixam a situação mais apertada no final do mês. Michele não escondeu sua surpresa ao saber dos percentuais dos impostos. Infelizmente é assim, né? Não tem muito o que fazer, né? Você tem que só ir pesquisar mercados e valores, essas coisas, para poder não sair tão pesado no final da compra, né? Mas a questão não está apenas na quantidade de impostos, mas na maneira como ele é pago. No Brasil, o consumidor de baixa renda paga a mesma quantia de impostos que uma pessoa com uma renda mais alta. Isso acontece porque os produtos possuem a mesma porcentagem de tributação para qualquer consumidor. Proporcionalmente, se você fizer um paralelo com o que ele ganha, a sua renda, o trabalhador de baixa renda, o consumidor de baixa renda, está pagando muito mais do que quem tem uma alta renda. Então, a justiça fiscal é nesse sentido, dar prevalência ao princípio da capacidade contributiva, buscando tributar mais a renda e patrimônio. A ideia da justiça fiscal é aliviar o peso da carga tributária para quem ganha menos. Ou seja, quem tem mais renda deve pagar mais, e quem ganha menos deveria pagar uma quantia menor. Esta é a ideia que o Sindicato dos Procuradores da Fazenda quer estimular. Através do site quantocustaobrasil.com.br, o consumidor tem acesso a uma calculadora de tributos que mostra o quanto de imposto ele paga em cada produto. No portal, o usuário acessa um abaixo-assinado que pede uma reforma tributária. A justiça fiscal é uma das ferramentas que o Brasil tem para diminuir a sua concentração de renda. Hoje, o país é um dos 12 mais desiguais do mundo e a mudança desse cenário passa pela ação popular. Só assim será possível comprar com mais tranquilidade e menos aperto. O objetivo é fazer com que a sociedade perceba, né, que na compra de um carro, uma caneta, quando você vai ao cinema, você paga muito imposto no valor daquele ingresso ou no valor daquele bem, e nesse sentido tentar pressionar os governantes para que eles não aumentem mais os impostos ou para que melhorem a qualidade do gasto público. Porque vários projetos estão engavetados, mas nós não mudamos a realidade sem um movimento social efetivo. Então é muito importante que a sociedade se mobilize em torno dessa campanha. O Mackenzie agora entende de cozinha. A partir desse semestre, a universidade conta com o curso de gastronomia. Como de costume, o Mackenzie ofereceu uma aula magna para inaugurar o curso e dar as boas-vindas aos calouros e aos professores. Esses alunos eles têm um sonho de ser
ou chefe ou empreendedor na área de alimentos e bebidas. E para nós é muito importante que eles tenham essa visibilidade e atuação no mercado de trabalho. Mais do que aprender a cozinhar, o aluno vai aprender a gerir um negócio, a ser empreendedor. Essa é a proposta do curso. E para tornar esse momento mais especial, nada melhor do que pensar em algo diferente para marcar a estreia do curso. E já que o papo é gastronomia... acho que foi a aula magna mais cheirosa e apetitosa que o Mackenzie já recebeu. Culpa do chefe Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó. Ele foi o palestrante da noite e encantou os alunos com uma perspectiva diferente da gastronomia e com um jantar de primeira. Acima de tudo é de se ter paixão. Quando se fala de comida, se fala de algo visceral e muito íntimo. Então não consigo ver comida estritamente técnica, né? Um olhar estritamente técnico. E paixão, sem dúvida, é o ingrediente que move o mundo. E pelo jeito, paixão é o pulo do gato dessa história toda. Para Maurício Marques Filho, na área há quase 20 anos, esse é o ponto fundamental. Palavra de quem ajudou a criar o curso de gastronomia no Brasil e que ensina qual deve ser o perfil do aluno. Apaixonado por gastronomia, um curioso, que gosta de comer, que gosta de experimentar pratos novos, ingredientes novos. Ele tem que ter essa vontade, isso é muito importante. Que tenha disposição, porque é físico, né? É muito difícil, é calor, em pé o tempo todo. Então tem que ter muita paixão pela profissão, enfim, porque senão não aguenta. Realmente é muito difícil. É isso aí. Apesar de gastronomia parecer o emprego dos sonhos no paraíso das comidas gostosas, exige muita garra e força de vontade, coisas que, pelo jeito, não faltam a essa turma. A Idade Média é um período da história que ficou marcada pelas longas batalhas e conquistas de terras e nações. Nessas lutas, o uso de espadas, escudos e armaduras foram marcantes. E em São Paulo, um grupo se reúne especialmente para reviver a história dos cavaleiros medievais. É o que você vai ver agora no nosso novo quadro especial, Minha Cidade ao Avesso. Quem vive há muito tempo em um mesmo local, muitas vezes deixa de perceber o que ele tem de interessante. Vale a pena redescobrir a sua própria cidade. Eu, por exemplo, vivo em São Paulo desde os 5 anos de idade. Mas eu acho que ainda posso me surpreender. Por isso quero virar minha cidade pelo avesso e descobrir o que ela tem de mais curioso. Por exemplo, quem diria que aqui eu teria a chance de viajar no tempo até a Idade Média? Pois é, todos os domingos no Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, isso é possível. No parque você tem muitas árvores, sossego, espaço para praticar esportes. E muita gente não sabe, mas aqui no Ibirapuera tem luta medieval de verdade. Tá duvidando? Dá só uma olhada. Esse é o grupo Drycaner. Eles praticam o Bofre, esporte que simula o combate de espadas e outras armas antigas, mas de forma segura. O grupo adotou como foco a Idade Média. A gente brinca um pouco que o Bofring ele é um esporte para nerd. Né? Então o pessoal que tradicionalmente não pratica esporte, por motivos quaisquer, que não gosta de jogar bola, etc., vem aqui, se encontra e tem um espaço para praticar atividade física. As armas são feitas de materiais como espuma e papelão, para não machucar. Mas as lutas são para valer e existe até campeonato. O jogador tem 2 pontos de vida. Se você atingir o tronco ou as costas do jogador, ele leva 2 pontos de dano e ele morre. Quando você é atingido num braço, você tem que inutilizar aquele braço. Então você põe o braço para trás, só pode usar o outro. Mas por que será que cavaleiros medievais provocam tanto encantamento? Quem vai responder é Rosana Schwartz, historiadora do Mackenzie. A cavalaria, ela tem toda essa questão também da aventura que está por detrás, né? Você é um aventureiro, você é destemido.
Mas não eram todas as pessoas que podiam fazer isso, né? Porque você tem, na realidade, um grupo que vai acompanhar, né, os reis, ou vai acompanhar os nobres, né, nas suas conquistas, né? E esse é um grupo selecionado. Você tem um treinamento, uma ordem, espécie até de um batismo, né, para ele poder se tornar, né, um cavaleiro. No grupo Dry Cunner, cada novato passa por um treinamento, tudo de acordo com o lema adotado pelo grupo. O lema deixa claro, para eles, só se vence uma luta manejando bem sua arma. E as técnicas, elas não são coisas que a gente inventou. Tradicionalmente, elas vêm de alguma arte marcial, né? Então, técnica de espada vem muito da esgrima, muito do kendo. Até eu decidi passar pelo treinamento. 1, 2, 3, 4, 5. No começo, a gente pode achar que é só gritar e sacudir a espada. Mas não é bem assim. Lutar, mesmo de brincadeira, não é fácil. Conforme a pessoa pega, ela vai ganhando interesse, ela vai ganhando vontade de treinar, ela vai aprendendo a ganhar maior perícia, ela vai prestando mais atenção nos ataques do oponente. Bom, além de ser ruim em combate, acho que eu sou ruim de matemática, eu me perdi todo nesses comandos. 1, 2, 3. Ser cavaleiro por um dia pode até ser divertido. Mas, na verdade, ser um guerreiro na Idade Média era tudo menos relaxante. Muitos morriam porque a situação era extremamente difícil, né? Você montar num cavalo, você ter que cortar a Europa inteira, chegar até, né, como as cruzadas, né, no Oriente Médio, estar em batalha e depois retornar para o seu país de origem. Então isso demorava muito tempo e as próprias condições de vida eram péssimas. Felizmente, os guerreiros do Bofrem não enfrentam nada disso. Por isso, eu encarei o desafio. Bom, apesar de não ter habilidade nenhuma para lutar, eu vou tentar participar do combate aqui. Então eu vou tirar o óculos, porque óculos não faz parte da roupa da Idade Média. Seja o que Deus quiser. Vamos lá? O problema é que você pode até não morrer pela espada, mas acaba vencido pelo cansaço. 3 tentativas, perdi as 3. Não é fácil, gente. Não é simples, não. Cumprimentar o vencedor. Valeu, cara. Eu já tô morto, gente. Vou abandonar a luta. Eu provavelmente não duraria muito na Idade Média. Afinal, naquela época, as pessoas viviam lutando. Você tem aquela monarquia feudal, os feudos, para passar para uma monarquia nacional. Então você está delimitando territórios e espaços e também a questão econômica que está por detrás disso. Rafael, depois desse treinamento, vocês vão fazer o quê? Vão invadir a França, a Inglaterra? Qual que é o plano? O plano é dominar o mundo, na verdade. O que deu para perceber é que o grupo faz do Bofrem um esporte saudável. Eu como pra caramba, fico sentado muito em casa, no computador, tudo, mas no domingo extravaso, corro, luto, daí dá pra queimar as calorias da semana. E mais do que isso, aqui todos relaxam e fazem amigos. Quer dizer, quase todos. E diz uma coisa, o que você faz com o repórter que faz muita pergunta? Então é bem simples. Descontando as facadas e flechadas, a experiência me mostrou que a cidade onde eu moro ainda pode me surpreender. E você? Que tal também virar a sociedade pelo avesso? Aposto como você vai fazer descobertas tão inusitadas como essa. O nosso programa está chegando ao fim. Mas se você deseja participar com sua crítica, elogio, sugestão, entre em contato com a nossa redação. E não deixe de acompanhar a nossa programação digital 24 horas no ar. E até o próximo programa.
As Olimpíadas são um dos eventos mais importantes do mundo. Mas você sabe como esses jogos surgiram? Tudo começou em 776 a.C., na Grécia. Somente homens podiam participar. Os atletas vencedores eram recebidos de volta às suas cidades como heróis, com direito até à coroa de louros. A ideia era unir os povos antigos em um momento de paz, em que as únicas competições se davam por meio de jogos e não por guerras. As Olimpíadas eram uma forma de homenagem ao deus grego Zeus. Por isso, foram banidas quando o cristianismo tomou conta do Império Romano. Os jogos só voltaram a ser realizados a partir de 1896. Só houve uma pausa durante a Segunda Guerra Mundial. Afinal, ninguém queria saber de Jogos Olímpicos durante a guerra. No começo do século XX, as Olimpíadas tinham algumas diferenças dos jogos atuais. Quer um exemplo? Você com certeza já brincou de cabo de guerra quando era criança. O que você não sabia é que essa brincadeira já foi uma modalidade olímpica entre 1900 e 1920. Também em 1920, outra modalidade bizarra fazia parte dos jogos, o tiro ao pombo. Hoje os animais foram substituídos por discos, sorte dos bichinhos. As crianças também já tiveram sua vez nos Jogos Olímpicos. Em 1924, os pequenos tinham sua própria Olimpíada, mas a bagunça foi tanta que esse foi o primeiro e o último ano em que as crianças puderam competir. Mas nem só de campeões são feitos os Jogos Olímpicos. Os atletas que demonstrarem espírito olímpico levam a medalha Pierre de Coubertin, que foi o segundo presidente do Comitê Olímpico Internacional. Esse comitê é prova de como as Olimpíadas mudaram com o tempo. Mais burocratizada e televisionada, as Olimpíadas não perderam seu brilho e continuam chamando a atenção de todo mundo.